Muito bem, galera. Reação na área pós-jogo. Terminou agora há pouco 1 pro Santos, 0 pro Flamengo. O jogo, pra mim, uma derrota justa. O Flamengo não teve uma grande atuação. A partida do Flamengo hoje foi muito abaixo. A postura, né, o arame liso, né, o arame liso. O Flamengo, né, tinha espaço para chutar, o Flamengo preferia tocar a bola, né? Uma defesa, digamos assim, exposta, né? E aí deu no que deu, o Flamengo acabou pagando o pato, tomou o gol do Neymar. Aliás, o primeiro gol do Neymar com a camisa do Santos com bola rolando, que não acontecia há muito tempo, sabe? O Neymar, dessa passagem agora, a volta dele ao Santos, ele só fez gols de pênalti, o gol de cobrança de escanteio, o gol olímpico contra a equipe da Inter de Limeira no Paulistão. Então assim, jogo hoje foi bem razoável, bem razoável. A primeira chance foi aos 57 segundos da primeira etapa, no cruzamento do lado esquerdo do Guilherme. O Guilherme tocou pro Souza, o Souza cruzou pro Barreal. O Barreal nas costas da marcação do Flamengo. Ele toca de cabeça, a bola foi pra linha de fundo. Então assim, você já via ali que o jogo teria fortes emoções, sabe? E aí, aos 2 minutos, o Flamengo até que responde, né? No passe do Wesley pro Luiz Araújo lá direito, ele rola pro Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele poderia ter enchido o pé, preferiu finalizar fraco, mandou pra linha de fundo. E hoje, né, hoje o Santos se baseou ali na tática do Neymar mais 10, né? O Neymar hoje esteve em campo. E, né, o Flamengo, numa postura ali que, né, deixou o Neymar jogar, deixou o Neymar livre, leve, solto para caminhar, para correr pelo campo. E a melhor chance do Flamengo veio aos 20 minutos, numa jogada do Arrascaeta com o Gonzalo Plata. O Arrascaeta, ele tabelou, deixou pro Plata, o Plata bateu colocado, o Brasão espalmou e mandou para a linha de fundo. Aos 29 minutos, outra jogada do Santos. David Washington, ele recupera a bola do Léo Ortiz. O Léo Ortiz hoje errou muitos passes. A saída de bola dele hoje foi muito ruim. Ele ele perde a bola, o David Washington toca pro Neymar, o Neymar devolve pro presidente que bateu rasteiro e o Rossi tem que esticar todo para evitar o gol. E ainda o Brasão teve que salvar depois, né, do cruzamento do Luiz Araújo na cobrança de falta, o Danilo tocou de cabeça e mandou pra linha de fundo. Aí terminou o primeiro tempo com o Flamengo mantendo as rédeas do jogo, com posse de bola, tendo ali boas oportunidades. O Santos baseou bastante na contra-ataque, na correria, né? E muitas bolas ali pro Neymar. O Neymar teve o controle do jogo, né? E aí, o segundo tempo, o Flamengo quase abriu o placar no passe do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele acha o Gonzalo Plata, o Plata fica livre de frente pro crime. Ele, da saída do Gabriel Brasil, ele toca a bola, ele faz ali a defesa e a bola não entra. Então, assim, o Flamengo teve ali a primeira grande oportunidade do segundo tempo, quase fez o gol, né? Praticamente baseado no gol do título da Copa Brasil 2024, mas o Brasil tem que se esticar para evitar o gol, sabe? E aí, né, o jogo continuou. O Flamengo, aos 26 minutos, teve a falta com o De La Cruz. De La Cruz mandou direto e aí o Brasil se esticou para fazer a defesa. E aos 30 minutos do segundo tempo, o lance ali com polêmica, né? Uma pitada de polêmica, claro, da equipe de arbitragem hoje sempre muito falada. Para mim, hoje, a arbitragem do senhor Felipe Fernandes de Lima foi muito abaixo, né? Praticamente ele dava falta. Qualquer lance ali que o do Santos era falta. Qualquer lance do Santos era falta. E hoje o teve um lance polêmico, né? O Gabriel Brazão, ele tentou sair pro jogo. O Gabriel Brazão, ele meteu um lançamento, aí o Bruno Henrique veio ali pra pressionar. Só que ele cai. A arbitragem dá a falta. Só que você vai olhar o lance. Você vai olhar o lance. É ele quem acerta a trava da chuteira na coxa do Bruno Henrique. E não o contrário. Era um lance que, pra mim, poderia ser passível de pênalti. Mas a arbitragem viu outra coisa. Achou que o Bruno Henrique tocou no Gabriel Brazão, que não aconteceu, e deu cartão amarelo. Amarelo que deixa o Bruno Henrique fora do jogo de domingo contra a equipe do Fluminense no Maracanã, o Fla-Flu. E aí, aos 38 minutos, aquilo ali que o torcedor do Flamengo mais temia aconteceu, que foi o gol do Santos.
O Bom Tempo, que tinha entrado no decorrer da partida, Gabriel Bom Tempo, bom jogador da equipe do Santos, joia da Vila, ele tocou pro Guilherme. O Guilherme encontra o Neymar lá dentro da área. Ele gira pra cima do Léo Pereira e do Varela. O Léo Pereira cai que nem bosta. E aí ele finaliza e manda pro fundo do gol, sem chances pro Rossi defender e fazer 1 a 0, né? Neymar é impressionante, né, cara? O Flamengo e as suas flamengadas, né, cara? O Neymar, ele não fazia um gol de bola rolando há alguns anos. Nessa passagem dele pelo Santos, eu repito. O Neymar só fez gol de pênalti e um gol olímpico contra a equipe do Inter de Limeira do Campeonato Paulista. Aí contra quem ele vai lá e faz um gol de bola rolando? Contra quem? Contra o Flamengo. O Rossi, inclusive, chega a tocar na bola. Né? Porra. Inacreditável, gente. Inacreditável. Uma coisa inacreditável. Flamengo sendo Flamengo, né? Impressionante. No último lance, o Wesley, ele arriscou de fora da área, teve espaço, o Brasão se esticou todo para fazer a defesa. E aí no final do jogo, um lance bizarro, cara. Uma coisa bizarra. O Rossi, ele sai do gol, ele sai todo nada, ele corre, fica meio doido, perde a bola ali pro filho do Robinho, né? O Robinho Júnior, que estreou hoje, né? Nos profissionais da equipe do Santos. O garoto tocou pro o Pituca chutou, mas aí foi um chute horrível. E aí a defesa do Flamengo ficou com a bola. E aí terminou o jogo 1 pro Santos, 0 pro Flamengo, que, né, atuação desastrosa do time do Flamengo hoje. Uma vitória para mim merecida da equipe do Santos Futebol Clube, né? O Neymar hoje fez um jogo muito bom, na minha opinião, né? E foi isso. Vamos às notas então. O Flamengo hoje foi a campo com o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Varela, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, o Alan no lugar do Bruno Henrique, Cebolinha no lugar do Luiz Araújo, Juninho, Xereca no lugar da Arrascaeta, De La Cruz do Alan e Léo Pereira do Léo Ortiz, técnico Felipe Luiz. Rossi. Nota 5,5, vai 5,5 pro Rossi. Uma partida bem abaixo do goleiro do Flamengo, apesar que ele teve alguns lances em que ele evitou o gol do Santos. Esse 5,5 ele fica ali por causa do gol do Neymar, ele sofre o gol do Neymar, ele podia ter, né, de fato defendido a bola, mas ele acabou aceitando. E o lance final, né, cara, do nada ele sai do gol, né, ele sai do gol e fica perdido, né, do nada. 5,5 pro Rossi, o Wesley fica com 5, uma partida bem abaixo do Wesley também, né? Primeiro tempo dele muito desastroso, segundo tempo ele teve uma leve melhora, mas foi a mesma coisa do primeiro tempo. Ele não conseguiu fazer o seu jogo, foi muito bem anulado pelo Souza, que é o lateral esquerdo da equipe do Santos. Léo Ortiz, que foi substituído no intervalo, fica com 4,5. Hoje foi uma das piores partidas do Léo Ortiz. Uma das raras partidas ruins do Léo Ortiz, né? Várias saídas erradas de bola. O passe dele hoje, que é uma coisa que ele não costuma errar, o passe longo, aquele passe vertical, ele errou várias vezes. O Léo Pereira, que entrou no lugar dele, fica com 4. Uma partida bem ruim do Léo Pereira. O Léo Pereira entrou muito mal também, né? Foi ele quem sofreu a bola nas costas ali do gol do Neymar, pra mim. Atuação péssima. Danilo fica com 4,5, uma atuação também muito fraca do Danilo hoje. Varela, 3,5, entrou improvisado na lateral esquerda, né? Visto os desfalques de Alexandre e Ayrton Lucas lesionados. O Vinha ainda tá sem ritmo de jogo, 10 meses fora, né? Ele se lesionou, tá voltando aos poucos, né? Uma atuação desastrosa do Varela na lateral esquerda hoje. Sofreu várias bolas nas costas que a equipe dos Santos lançava. O Alan fica ali com 6. Não foi mal a partida do Alan, foi uma partida ok. Ele quem teve ali as rédeas do meio de campo, né? Teve uma partida ok. Foi quando ele saiu que a marcação ficou mais frouxa, sabe? O De La Cruz, ele entra, né, no lugar do Alan, pra mim fica com 4,5, uma partida razoável do De La Cruz, de razoável para ruim. 5,5 é a nota pro Jorginho. O Jorginho entrou hoje muito abaixo ali do que se espera dele. A Arrascaeta fica com 4,5, uma partida bem fraca
do Arrascaeta. Hoje o Arrascaeta errou muita coisa também, né? Não teve uma atuação que todo mundo espera dele. O Juninho fica sem nota. O Juninho fica sem nota, entrou muito na fogueira. O Juninho, ele nunca entra no jogo, né, nos últimos jogos da equipe do Flamengo. E hoje ele entrou na fogueira, não teve muita coisa pra ele fazer. Ele nem tocou na bola hoje. Nem tocou na bola, o Juninho fica sem nota. Luiz Araújo, 4. Muito fraca também a atuação do Luiz Araújo. Escondeu bastante do jogo hoje. Eu achei a atuação dele muito aquém do que se esperava. Teve poucas finalizações de fora da área. E quando ele teve a chance de finalizar fora da área, ele acabou isolando ali no início do segundo tempo. Partida desastrosa do Luiz Araújo. O Cebolinha fica fica sem nota também. Um caso ali bizarro, sabe? O Cebolinha, ele sempre sai do banco de reservas e entra em campo, e entra muito mal, sabe? O Felipe Luiz, ele ainda dá espaço pro Cebolinha. O Wallace, que tem pouco tempo, ele conseguiu fazer mais gols, dar mais assistência, ter mais, né, poderio decisivo do que o Cebolinha, e ele entrou e teve pouco tempo de campo. Então, assim, o Felipe Luiz, o problema dele é continuar dando espaço para Cebolinha, para Michael, em detrimento de Matheus Gonçalves, do Chola, do Wallace. Então, assim, é uma coisa que ele tem que rever. Ele tem que rever esse conceito. O Plata, 5. Vai uma partida, né, razoável do Plata. Ele teve algumas chances ali de fazer o seu gol, mas aí o Brasão conseguiu fazer defesa, né? Mas o problema é que, porra, ele poderia ter saído. Praticamente ali depois, ali dos 20 minutos do segundo tempo, ele já estava pedindo arrego, ele já estava muito mal fisicamente, não conseguia correr em campo. Não foi uma partida ruim do Plata, ele poderia ter ido melhor, né? Mas aí a atuação que ele teve, principalmente após os 20 minutos do segundo tempo, meio que abaixa a nota dele. O Bruno Henrique fica ali com um 2,5. Partida fraca também do Bruno Henrique, partida muito fraca do Bruno Henrique, né? Não conseguia acertar o pique, não teve bons momentos. Para mim, o Bruno Henrique foi muito mal. O Wallace tá ali, fica com um 5,5. Não teve a bola, né, para ele, mas ele conseguiu. Ele teve um lance interessante, né, de drible, de força, né? E que, para mim, o Wallace deveria ter muito mais minutagem do que o Cebolinha. O Felipe Luiz fica com um 5,5, na minha opinião. Ele armou praticamente a mesma equipe que jogou contra a equipe do São Paulo no último sábado, tirando o Varela e também tirando o Varela e o Danilo. Ele armou a mesma equipe que jogou contra o São Paulo no sábado. Só que eu acho que ele mexeu mal e demorou a mexer. Ele poderia ter colocado o Wallace antes do Cebolinha e do Juninho. Ele, né, foi muito mal nessa questão ali das mexidas. Tirar o Alan, pra mim, foi um erro. Tirar o Alan, que tava até bem, foi um erro, né? Então, assim, Felipe Luiz hoje armou o time ok. As mexidas abaixaram a nota e, né? Enfim, hoje foi uma partida desastrosa do Flamengo, sabe? Próximo jogo é no domingo à noite, contra a equipe do Fluminense, clássico no Maracanã. O Flamengo ainda mantém a liderança, mas vai torcer, né, amanhã pro Cruzeiro não pontuar. Se empatar ou vencer amanhã a equipe do Fluminense, o Cruzeiro assume a liderança do Campeonato Brasileiro, tá? A gente volta no domingo às 7h30, o Flamengo pega o Fluminense. No sábado às 6h30, se eu não me engano, 6h30, o Santos vai até Mirassol, vai até o interior para pegar o Mirassol. A gente volta no domingo com mais Ianzão na área aqui no YouTube, no Ianzão FC. Se você gostou, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho, comente, compartilhe com a galera, me siga nas redes sociais que estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E você que esteve aqui no Instagram, Fernandes10 com 2S e Fernandes narrador e Rede Flyazão, segue a gente. Pelo amor de Deus, curta, comente, compartilhe, ajude o jovem jornalista a trilhar o seu caminho. Um forte abraço e até domingo!